Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno. E no vídeo anterior eu tinha falado a respeito do álbum Post, eu mostrei minha coleção também. E hoje eu vou falar a respeito dos singles dele. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar um card aqui. Se você assistiu e gostou, confere lá novamente. E eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. O primeiro single do Post foi Army of Me, que é a música de abertura do álbum. E eu acho que ela é uma música muito impactante, ela aguça a gente a esperar o que está por vir dentro do álbum. E eu acho que esse impacto, né, que a música traz foi justamente uma forma de talvez a Björk tentar se desvincular um pouco da atmosfera do debut e para mostrar que ela estava muito melhor no que ela fazia. Uma das curiosidades desse single é que ele tem samples das baterias de uma música do Led Zeppelin que se chama When the Levee Breaks. E, além disso também, foi a primeira vez que a Björk apresentou um avatar na carreira dela. Uma personagem que se chama Astro Björk, que foi inspirada num mangá japonês chamado Astro Boy, que foi a primeira série animada que foi exibida no Japão lá nos anos 60. O avatar foi construído pelo Martin Gardner, que é um dos integrantes da Me Company, que trabalhou com a Björk até o Homogenic. Além desse avatar, eles também fizeram o urso polar que aparece na capa, na segunda parte do disco, né? Que é chamado de White Heat. E eu acho que esse urso ele já antecipa pra gente o que viria no próximo álbum, porque o primeiro single que abre o álbum, que é Hunter, tem no clipe um urso polar, a Björk se transformando no urso polar, que também foi feito pela Me Company. A Björk já disse em uma entrevista para a revista Elle que ela se identifica muito com ursos polares porque eles podem ser muito fofos, muito bonitinhos, mas se você encontra com eles, eles podem ser bem fortes. A letra de Army of Me é como se fosse um mantra de autoajuda, só que de uma maneira bem agressiva. É como se a Björk estivesse direcionando para alguém que é muito dependente e também que abusa da boa vontade dela, até que ela explode e pede para essa pessoa cair na real e começar a andar com as próprias pernas. Mais tarde, numa entrevista, a Björk disse que essa música ela fez para um parente dela, que é um dos irmãos. E também, além dessa música, a Björk fez lá no Medula Where's the Line, que a gente pode até dizer que é um complemento de Army of Me, que foi feita para a mesma pessoa. O clipe de Army of Me foi dirigido pelo Michel Gondry, que foi o diretor também do primeiro clipe solo dela, que foi Human Behavior. E esse clipe é bastante surrealista, porque ele mostra a Björk dirigindo um caminhão de lixo, e aí de repente ela sente uma dor de dente, vai num dentista, que é um gorila, e aí o dentista acaba encontrando um diamante dentro da boca dela, e aí eles lutam para ver quem vai ficar com o diamante, ela vence, utiliza esse tesouro para combustível no seu caminhão, tudo isso para no final ela ir salvar o príncipe encantado dela que está dormindo no museu. Ela planta uma bomba no museu, tudo explode e aí acaba o final feliz com ele acordando. Apesar da gente ter acesso hoje muito fácil a esse clipe, na época que ele foi lançado ele foi proibido, ele foi censurado em vários países. Então ele teve 3 versões. A versão que a gente conhece hoje, uma outra versão que parava onde ela plantava a bomba só, e uma outra que acabava antes dela entrar no museu e plantar a bomba, e aí tinha um To Be Continued no final. Eu particularmente nunca assisti nenhuma dessas outras versões. Se você tiver um link aí para compartilhar comigo, deixa aqui embaixo nos comentários porque eu vou gostar de assistir. Não consigo imaginar esse clipe sem o final. Antes de ser lançado como single oficial, Army of Me fez parte da trilha sonora de um filme chamado Tank Girl. Só que devido ao fracasso de bilheteria, tanto a gravadora quanto a Björk decidiram não utilizar nenhum trecho do filme no clipe. E além disso também, ele tem uma versão alternativa, que é uma animação, que foi feita pelo Stefan Sedinawi, que foi o fotógrafo que fez a capa do Post, que foi lançada mais tarde num DVD sobre o trabalho do diretor. Agora eu vou mostrar para vocês a minha coleção e vou falar um pouco a respeito de cada single. Essa daqui é a parte 1. E esse daqui é o Astro Boy na capa, para quem ainda não conhecia. Essa primeira parte do single tem a versão de Cover Me que a Björk gravou dentro de uma caverna. Tem a versão de You've Been Flirting Again, em islandês.
que é muito bonita. E também tem Sweet Intuition, que originalmente foi feita para Madonna. A versão final da Rainha do Pop, que também deu o título do 6º álbum de estúdio dela, Bedtime Stories, foi um pedido que ela fez para Björk através do Mario De Vries e do Neil Hopper, que eram amigos em comum. Mas aí o que aconteceu? A Madonna reescreveu alguns trechos da letra, me parece que a Björk não gostou muito disso, mas para nossa sorte, ainda bem que isso aconteceu, porque além de Bedtime Story, que é uma música maravilhosa, a gente também teve a possibilidade da Björk reformular a música e relançar depois como Sweet Intuition. Essa daqui é a segunda parte do single, que conta com o White Heat na capa, que é o urso polar que eu tinha dito. E essa parte aqui, ela tem uma versão que é muito legal, que é da Skunk Anansi, que foi performada com a Björk no Top of the Pops. Tem uma história curiosa a respeito dessa apresentação, que os pais das crianças que estavam assistindo ligaram reclamando porque a apresentação estava muito assustadora, muito pesada. Além disso, Army of Me foi também utilizado como trilha sonora de um outro filme que se chama Sucker Punch. Houve uma época da carreira da Björk em que ela também lançava seus singles como fita cassete. E eu tenho algumas também, essa daqui é a de Army of Me. Eu tenho também essa versão promo de Army of Me, que é a parte 2 do 5. E ela vem no LP duplo. O segundo single do Post foi lançado em agosto de 1995 e é Isobel. Essa música ela conta a saga de uma heroína da natureza que sai por aí tentando trazer as pessoas de volta para os instintos delas. Eu acredito que Isobel seria o alter ego da Björk, uma personagem que me transmite muitas características dela. Apesar dessa música ter toda essa história bonita, não foi tão fácil dela ser escrita. A Björk tinha um caderno cheio de ideias para a letra da música. Ela queria muito incluir essa música no Post e ela não conseguia desenvolver nada. Até que ela acabou chamando o Sion, que é um grande amigo dela e poeta, para ajudá-la a escrever. E aí o Sion veio com a primeira frase, com a primeira estrofe da música, mas mesmo assim ela sentiu que estava faltando alguma coisa ali.
Até que um dia, depois de quase um ano, ela foi fazer um ensaio fotográfico, ela estava super apreensiva. E aí na hora dela se trocar, ela colocou uma camiseta laranja, que eu acredito que vocês já devem ter visto por aí, que era a camiseta laranja favorita dela na época. Eu vou deixar aqui na tela, que eu acredito que seja essa. E aí ela colocou essa camiseta e pousou uma mariposa na gola da camiseta. A Björk deixou ela lá, não queria mexer no bichinho, machucar, e seguiu o caminho dela para a sessão. Ela pegou um táxi, chegou no local e a mariposa continuava lá. Ela se trocou, ao invés dela guardar a camiseta no armário, mesmo sendo a camiseta favorita dela, ela falou, eu vou deixar aqui fora, porque ela vai ter a decisão de ir embora ou não. Ela pegou, pendurou a camiseta numa janela e foi fazer a sessão fotográfica. Cerca de 1h30 depois, a hora que ela voltou, a mariposa continuava lá. Ela pegou a camiseta, vestiu e a hora que ela colocou, ela disse que a mariposa olhou para a cara dela e saiu voando. E ela entendeu isso como um sinal da natureza para ela não tentar forçar as coisas a acontecerem, que era para ela deixar fluir naturalmente que uma hora a mensagem ia chegar. E aí ela acabou contando essa história para o Sion e ele fez essa história, a letra que a gente conhece hoje, né, o último verso, os últimos versos da música, e acabou sendo a primeira letra que o Sion fez com ela. Uma outra curiosidade também a respeito dessa música é que a Björk já disse em uma entrevista que ela fez ela para Elis Regina, que é uma cantora brasileira que eu acredito que todo mundo aqui que acompanha o canal conheça. Eu não sei se isso ela declarou porque ela teve essa conexão com Elis Regina quando ela trabalhou com Emir Deodato, que é o maestro brasileiro que inclusive fez o arranjo de cordas de Isobel. Eu não sei se é pela interpretação das músicas de Elis Regina também, que são muito intuitivas, né? São muito intensas. Na verdade a gente nunca vai saber. O que interessa é que essa música é maravilhosa. Eu acho ela até animadinha e eu tenho uma conexão sentimental com essa música muito forte, porque quando eu fui pro show do Cornucópia, eu acho que foi o momento mais próximo que eu tive com a Björk ali enquanto ela estava cantando no palco. Ela viu que eu estava super animada, ela ficou olhando pra minha cara, rindo. Então eu acho que essa é uma das minhas músicas favoritas, eu tenho esse vínculo emocional com ela muito forte por causa disso. O clipe de Isobel é a segunda parte da narrativa visual da história da personagem, que começou com Human Behavior, lá no debut. Isobel nasceu de uma faísca na floresta, e aí conforme ela vai crescendo ela percebe que os seixos são arranha-céus. E aí quando ela se vê uma mulher já crescida, ela tá vivendo numa cidade. Só que no meio dessa cidade ela é muito inocente para tudo aquilo, ela percebe as pessoas querendo ser espertas demais. Aí como o único guia dela é o instinto, né, ela acaba treinando mariposas, que no clipe são representadas por uns aviões, para que eles saem por aí, parando na janela da casa das pessoas e lembrando elas que elas devem utilizar os instintos delas, né, não tentar ser inteligente e saber das coisas toda hora. E aí no final das contas ela acaba escapando de tudo isso, ela se isola do mundo, da natureza, que é de onde ela veio. E um fato curioso, que eu não sei se todos vocês sabem, mas na verdade ela se chama Isobel por causa da palavra isolation, que seria isolamento em português, né? Porque ela se isola do mundo. É justamente por isso que ela se chama Isobel e não Isabel. A primeira parte do single conta com 2 b-sides maravilhosos, e um deles é uma das minhas músicas favoritas, um dos meus b-sides favoritos da carreira da Björk, que se chama Charlene. Essa música foi escrita para uma amiga dela, que se chamava Kadamba Simons, e na época a Kadamba namorava com o Neil Hopper, então eles escreveram essa música juntos em homenagem a ela. Infelizmente, em 1998, a Kadamba, ela era uma atriz e modelo, ela foi brutalmente assassinada pelo namorado dela na época. E aí é curioso porque a música foi escrita em 95, 96, e a Kadamba foi assassinada em 98. Mas criaram algumas teorias conspiratórias por causa da letra de Charlene, relacionando com o assassinato dela, por causa de alguns trechos da música. Já o segundo b-side se chama I Go Humble, que particularmente é uma música que eu não gosto muito da letra, embora eu goste muito do instrumental,
que é um instrumental de uma música do LFO que se chama Show Big Show. Para quem não conhece o LFO, ele era o grupo, né, que o Mark Bell, o saudoso Mark Bell, fazia parte. Já a segunda parte tem alguns remixes de Isobel, inclusive a versão do Elmir Deodato, que é uma versão bem abrasileirada, é bem gostosa, tem uma vibe meio MPB assim. E essa versão acabou entrando oficialmente pro Telegram, que foi um álbum paralelo que a Björk lançou na época do Post, que eu vou falar sobre ele em outro momento também. É legal esse single porque ele tem algumas informações de fã-clube, na época que as pessoas mandavam cartas para fã-clube. Eu acho isso muito nostálgico. Eu acho que eu tinha até mostrado isso em outro single, se não me engano, no Hidden Place. Já o terceiro single do Post foi lançado em novembro de 1995 e, curiosamente, ele não é uma música da Björk e é um dos maiores sucessos da carreira dela, sem dúvida alguma. Para vocês terem uma ideia do sucesso dessa música, só o single vendeu cerca de 620 mil cópias no mundo inteiro. É um cover de um cover que se chama It's All So Quiet. Na época da turnê do debut nos Estados Unidos, a Björk e a banda pararam no posto de gasolina e eles encontraram uma fita cassete que se chamava Divas. E dentro dessa fita cassete tinha a versão da Beth Hutton dessa música. E ela acabou se tornando o hino da turnê. Sempre antes de entrar no palco eles colocavam essa música para tocar, para dar uma animada no pessoal. A versão original dessa música é alemã, ela se chama Und jetzt ist still e ela foi gravada pelo Horst Winter em 1948. Es ist unheimlich still. Jetzt kommt ein Krach. Und was kommt danach? Dann kommt Schall und Fall. Eine Riesenkrawalle. A letra da música fala sobre o processo de início e término de um relacionamento como se fosse um ciclo que nunca acaba. Quando você conhece alguém, se apaixona, termina, conhece outra pessoa e assim sucessivamente. Já o videoclipe de It's All So Quiet fez jus ao sucesso comercial da música. Ele foi dirigido pelo Spike Jonze e, na minha opinião, ele é um dos maiores clássicos da história do videoclipe. Ele foi inspirado em um filme do Jacques Demy que se chama Os Guarda-Chuvas do Amor. Ele é como se fosse um plano sequência musical cheio de coreografia e, curiosamente, fazendo uma conexão aí com a carreira da Björk no futuro. Esse filme ele foi interpretado pela Catherine Deneuve, que trabalhou com ela em Dançando no Escuro, que é um anti-musical. Essa daqui é a parte 1 do single de It's All So Quiet. Essa versão que eu tenho é um digipack que tem espaço para você colocar os 2 CDs. Aí ele meio que obriga você a comprar essa segunda parte. Tem até uma mensagem aqui nesse card, na forma de CD. Essa primeira parte tem It's All So Quiet, tem uma versão de You've Been Flirting Again, também um remix, e tem uma outra versão que se chama Sweet Sweet Intuition, que é a versão de Sweet Intuition, só que gravada ao vivo. E além disso tem um remix de Hyper Ballad também. Já a segunda parte do single tem 2 versões de Hyper Ballad. Eu acredito que a Björk tenha ficado meio obcecada com essa música, porque eu acho que ela é uma das que mais tem versão. E além disso ela tem também um outro B-side que se chama My Spine, que também é uma música que eu não sou muito chegado, mas ela é interessante porque ela foi feita com a Evelyn Glennie, que é uma percussionista muito famosa, e nessa música ela toca escapes de carro, sabe? Canos de escape. E aí um fato curioso a respeito da Evelyn Glennie, que além dela ser ganhadora de Grammy, ela ser reconhecida internacionalmente, ela é surda.
ela tem cerca de 90% da audição dela afetada. Quando ela tinha cerca de 8 anos, ela teve um problema neurológico que foi deteriorando, né, a audição dela, e aos 12 ela estava com a audição quase completamente comprometida. E o trabalho dela é bem interessante porque ela tenta tirar esse estigma, né, da pessoa surda, e ela diz que ela aprendeu a escutar os sons com as outras partes do corpo dela. Ela faz um trabalho bem interessante de conscientização para as pessoas com deficiência auditiva. Essas daqui são duas versões promocionais do It's All So Quiet. Esse daqui tem só a música. E esse daqui tem It's All So Quiet e tem I Go Humble e Charlene, que originalmente são singles de Isobel. Esse promo aqui se chama 3. Como o post tem um total de 6 singles, é bastante coisa, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, que é para não cansar vocês aí do outro lado também, para vocês não enjoarem da minha cara. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Se vocês gostaram, comenta aqui comigo se existe algum desses singles que eu mencionei aqui que é dos favoritos, se tem algum b-side preferido. Se vocês gostaram do meu cabelo loiro, está bem, eu até passei pela cor da Bjork. Vou dividir uma foto com vocês aqui quando ela ficou loira na mesma época do post. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Já ativa as notificações para saber quando eu postar conteúdo novo. Já dá o seu like aqui no vídeo ou seu dislike, eu não vou me importar. E até o próximo vídeo, eu espero que não demore muito. Tchau. O segundo post do single.